E aí, pessoal, então, estamos aqui para mais uma aula, né? E agora a gente vai estar dando início ao movimento circular, certo? E essa aula vai ser uma aula mais introdutória para a gente ir pegando mais ou menos as ideias mais iniciais que estão associadas ao movimento, né? Que é o deslocamento, velocidade, aceleração, enfim. Só que agora a gente vai estar analisando tudo isso de uma perspectiva um pouquinho diferente, ó. Imagina só, você está dirigindo um carro, tá? A velocidade que você está percorrendo uma trajetória circular. A velocidade que você vai estar vendo no velocímetro é uma velocidade linear, certo? Você vai estar com uma dada aceleração, caso você esteja variando a sua velocidade. Essa aceleração também vai ser uma aceleração linear. O seu deslocamento, a gente também vai chamar de deslocamento linear. Só que, se tratando de um movimento circular, a gente pode analisar de uma perspectiva também diferente, que é a perspectiva angular das coisas. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? A gente vai estar, eu vou estar, mostrando aqui mais ou menos para vocês como as coisas funcionam, qual é a ideia disso que a gente separou para estudar exatamente nessa aula, tá? Ó, vê só. Vocês veem aí que eu desenhei um círculo, não fui eu que desenhei esse círculo perfeito, com certeza não seria feito manualmente. E aí, tem essa bolinha aqui em um instante inicial, ou em um T1, aqui, ela está nessa posição. Passado mais um tempo, agora ela está nessa posição aqui em um tempo que eu vou chamar de T2, certo? Ó, em relação a essa horizontal aqui, essa reta aqui na horizontal, eu chamei de R, que é remetendo a raio, ele vai estar fazendo uma certa angulação que eu chamo de θ1, certo? Depois, quando ele já está no tempo 2, ele vai estar formando uma angulação de θ2, certo? E aí eu vou ter uma variação entre a angulação final e a angulação inicial, e isso eu vou chamar de Δθ, beleza? Assim como no espaço final e no espaço inicial, a diferença entre essas posições eu chamava de ΔS, agora eu chamo de Δθ, porque é remetendo a ângulo, tá? E aí eu tenho um deslocamento angular. Para que eu tenha esse deslocamento angular, eu percorri essa trajetória, eu variei essa angulação com uma certa velocidade. E se eu vejo essa variação da velocidade como, por exemplo, 1 grau a cada segundo ou 1 radiano a cada segundo, isso vai ser a minha velocidade angular. O que antes era 1 metro por segundo, 1 quilômetro por hora. Agora não vai ser mais assim, agora vai ser 1 radiano por segundo, 1 radiano por minuto. Eu falei grau, mas na verdade a gente não usa grau, tá? Vocês viram na aula anterior que o que vai importar para a gente, na verdade, é em radianos, certo? Ok. E se for numa situação em que a minha velocidade, no caso, a minha velocidade angular vai estar variando, eu tenho agora uma aceleração. E já que eu estou tratando de uma velocidade angular, a minha aceleração vai ser chamada de aceleração angular. Vai ser a taxa com a qual a minha velocidade angular varia ao longo do tempo, certo? Enquanto que a minha velocidade angular é a taxa com que o meu deslocamento angular varia de acordo ao longo do tempo, certo? Ó, vocês viram também na aula anterior que a gente consegue relacionar grandezas lineares com grandezas angulares. E essa relação vai ser dada da seguinte forma, ó, que uma grandeza linear vai ser igual a essa grandeza angular multiplicada pelo raio, certo? E agora, como eu estou falando exatamente das grandezas angulares, eu vou isolar exatamente ela. E aí eu vou ter que a grandeza angular é a linear sobre o raio. Tudo bem? E eu vou ter o seguinte, ó. Essas três informações importantíssimas em um movimento, né? Que é o deslocamento, a velocidade e a aceleração. A gente já conhece o deslocamento linear, que a gente costuma chamar ele de ΔS. Então, eu vou ter que o ΔS, assim como a gente viu nas relações acima, ó, que o meu ΔS, que é a grandeza linear, vai ser a minha grandeza angular, no caso Δθ, a minha grandeza angular
se tratando de deslocamento vezes o raio. E aí eu isolo só a grandeza angular e eu tenho que a grandeza angular vai ser a grandeza linear sobre o raio, obedecendo essa relação que a gente viu aqui anteriormente. Qual vai ser a minha unidade? Vai ser em radiano. Agora, velocidade angular, que no caso vai ser o quanto o meu deslocamento angular vai variando ao longo do tempo. Eu tenho a minha velocidade linear e qual vai ser a relação dela com o angular? Vai ser a velocidade angular vezes o raio. Eu novamente isolei a angular e eu vou ter que minha velocidade angular vai ser dada pela minha velocidade linear sobre um raio. Tudo bem? Qual é a unidade? Radianos por segundo. Porque o meu deslocamento vai estar se dando em radianos e a minha velocidade é justamente o quanto esse meu deslocamento vai variando, vai mudando ao longo do tempo, certo? Basicamente, é como a gente viu, né, antes, quando se tratava de um movimento só analisando da perspectiva linear. Não sei se vocês lembram, espero que sim. Velocidade é ΔS sobre ΔT. É bem parecida, né? Na verdade, quase que idênticas, só que uma é da perspectiva linear e outra da perspectiva angular. E a aceleração, novamente, qual vai ser a relação da linear com a angular? A linear vai ser o azinho, né, que a gente já estudou antes, em tópicos anteriores. Agora, a minha aceleração angular vai ser dada pelo alfa, tá? Vezes o raio. E aí eu isolo só o alfa, que é o que está me interessando por enquanto, e eu vou ter a minha aceleração linear sobre um raio. Qual vai ser a unidade? Ó, o deslocamento estava se dando em radianos, a velocidade angular em radianos por segundo, agora a minha aceleração angular em radianos por segundo ao quadrado. O que antes a gente estudava como metro, aí depois metro por segundo, depois metro por segundo ao quadrado, agora a gente vai estar analisando em radianos, porque é uma perspectiva angular, tá? E assim como era também, deixa eu só baixar um pouquinho aqui a tela. Assim como antes era a aceleração, é a minha velocidade variando ao longo do tempo, a aceleração angular também vai ser, só que a minha velocidade angular variando em relação ao tempo, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Em resumo, para pegar um pouquinho mais essa ideia de angular e linear, linear é o que você vai estar vendo no velocímetro quando você está dentro do carro. Angular, você não vai estar vendo no velocímetro, aí já é de uma perspectiva relacionada a ângulos, quanto que a minha angulação vai variando ao longo do tempo, que aí vai ser dada a minha velocidade angular, e caso minha velocidade angular esteja variando, o quanto que a minha velocidade angular está variando ao longo do tempo vai ser dada a minha aceleração angular, certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E a gente vai ficando por aqui, tá? Até uma próxima aula. Tchau, tchau.